Chegou a hora de realizar o lucro e vender as ações da Transmissão Paulista? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos refletir não somente o cenário da Transmissão Paulista, mas o cenário da sua carteira. Será que vale a pena realizar o lucro em algumas ações quando elas sobem, sendo que estamos em um momento de volatilidade? Deixa o like no vídeo e também considere se inscrever no canal, tá? Então, vamos primeiro aqui olhar o cenário da Transição Paulista, que desse fundo aqui, muitas vezes narrado por mim, olha quantas vezes que ela bateu nessa linha, não estou falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, um ponto que várias pessoas devem ter comprado aqui, né? Eu comprei bastante, então ela já subiu aqui, ó, 12% desse fundo, né? E o pessoal vem comprando. Quem acertou um fundo ainda melhor, eventualmente deu para comprar ela um pouquinho melhor, ó, aqui, ó, por exemplo, já deu quase 14, aqui deu mais ainda. Então, assim, ela deu alguma chance. Então, o pessoal tá com 12, 14, 15% de lucro em pouco tempo e começa a ficar com receio desses zigue-zagues que a empresa vem fazendo, tá? E aí a pessoa pode realizar o lucro ou não. Ela ficou um pouco na dúvida se a empresa não vai devolver tudo de novo. E aí, primeiro ponto que a gente tem que pensar. Vamos primeiro falar da Transição Paulista, depois a gente fala um pouquinho da estratégia de carteira, tá? É praticamente impossível alguém determinar se uma ação vai cair ou subir no curto prazo, ainda mais o quanto isso pode acontecer, mas nós temos diversos indícios que podem nos dizer para onde elas vão, dado aí os fundamentos que podem ser impactados. Mas isso aqui também a gente tem que correlacionar com a nossa estratégia em relação à empresa, tá? Enfim, como a estratégia para mim, Transição Paulista, de longo prazo é muito positiva, eu gosto muito da empresa, tudo que ela tem feito, o diferencial competitivo dela, então para mim é uma empresa que eu só vou aqui acumular, né? Então isso aqui já muda um pouco a forma como eu vejo a Transição Paulista. E aí, vamos relembrar que o que fez ela ter de ruído recentemente, ela vinha indo muito bem, até que em 2021 começou uma série de ruídos um atrás do outro. Tivemos a Ecopetrol, que era a venda da empresa para a Ecopetrol, que é uma estatal, o mercado ficou com medo dela virar estatal, só que a ISA já é estatal, então não mudava nada, né? Enfim, ela caiu, oportunidade, subiu, veio a questão do dedo nas elétricas, lá que o Bolsonaro falou, ela é mais relacionada à Eletrobras, é normal o político fazer alguma ameaça em relação à Eletrobras, né? Enfim, as ações aí caíram, e foi um ruído aí, a oportunidade. A gente sabe, quem confia aí no que o setor é muito bem regulado, sabe que não é qualquer ruidinho que vai fazer intervir, né? E as ações recuperaram, aí veio a taxação de dividendos, a gente sabe que foi chato, várias empresas que ainda estão precificando a taxação de dividendos pesando nas cotações até hoje, né? Ela recuperou parcialmente aqui em algum momento, por conta da conversa da taxação de dividendos, que deu uma evolutiva, não era mais 20, era 15 a taxação, e aí teve redução de imposto e tudo mais, né? E até porque a conversa ficou aí descontinuada. E aí a empresa continua indo bem, tivemos aí melhorias nas cotações, e neste momento eu já falava que teríamos lá na frente o reperfilamento do RBSE. Eu não sabia o quanto ia cair, mas eu falei, a probabilidade é que acabe caindo por conta desse reperfilamento, que vai diminuir a receita provisoriamente. Ela ia ser recuperada parcialmente em julho de 2022, né, o ano passado, conhecido como terceiro trimestre, né? E mais ainda agora em julho de terceiro trimestre de 2023, então ainda vai ter mais uma melhoria. Isso tudo já era sabido, mesmo assim o mercado foi e puniu as ações mais do que eu havia esperado, inclusive 16% ela caiu, sendo que era esperado isso. E aí diminuiu o dividendo, aí que ela caiu mesmo, né? Então caiu 16%, e aí ela foi fazendo essa trajetória onde a gente foi aqui acumulando, foi ótima essa trajetória, e entre sobes e desces. Então esses sobes e desces aqui foi bem volatilidade absurda. Tivemos no meio do caminho a nota técnica da ANEEL, que ainda está rolando aí. Então tivemos outros probleminhas também que podem impactar um pouco a empresa. O fato é que no meio desse ano, agora, nós tivemos 2 trimestres seguidos já com melhorando o resultado. Vamos continuar tendo outros trimestres subsequentes de bons resultados por conta do REBSE, e vai melhorar ainda mais no terceiro trimestre. Então, nós temos aqui de futuro perspectivas positivas de curto prazo. E embora o que temos de garantido são notícias positivas, podem ter surpresas negativas. A própria nota técnica da ANEEL aí pode ter novidades em relação ao RBSE, dar uma impactadinha, eu já mostrei lá
em vídeos anteriores como é que pode acontecer. Nós temos a questão da taxação de dividendos, pode ter novas novidades ruins, isso aí impactaria todo mundo, reforma tributária impactaria todo mundo, crise mundial impactaria todo mundo mesmo, literalmente o mundo, né. Então, temos algumas variáveis que não controlamos, mas pelo menos o que temos no radar já garantido são notícias positivas. Então, só por esse motivo, eu já não vejo tão legal assim vender só porque ela subiu e está batendo agora exatamente numa resistência aqui, com alguma dificuldadezinha de passar. Vamos ver se ela passa aqui os 24,25, mais ou menos 24,30 aí, né? Que é um ponto que ela, ó, várias vezes ela bate aqui ó, e fica com dificuldade para subir e depois quando cai tem uma dificuldadezinha para cair também, né? Então, vamos ver como é que isso sucede. O fato é que o rumo de notícias não é ruim. Então, fazendo uma comparação, é muito importante você entender qual a estratégia que você tem para uma empresa na carteira. Como eu acabei de dizer, a minha estratégia de transição paulista é de longuíssimo prazo e aposentadoria. Quando eu comprei a BB Seguridade, eu não comprei pensando em vender. Ah, eu vou vender quando ela subir tanto. Não, eu comprei porque é uma boa empresa e estava de graça. Porém, eu comprei ela pensando que, eventualmente, eu poderia estar trocando por outra seguradora, no caso a Caixa Seguridade, o próprio Banco do Brasil comprar mais um pouco, de repente também a Porto. Então eu deixei um pouquinho em aberto aí a compra da BB Seguridade. Ela disparou aí mais de 100%, eu não sei exatamente os meus preços médios, eu sei que eu fui comprando muitas vezes nos fundos exatamente, então não sei se é 70, se é 100, 60 e pouco, não sei. Eu não guardo muito preço médio, mas eu sei que tive uma bela de uma valorização, a ação tinha subido muito, e aí eu vendi neste dia aqui. Ela sim deu uma caída, isso não quer dizer que eu tenha acertado ou não, pode ser que daqui a pouco ela suba, porque assim como eu disse no dia que eu vendi, ela não tinha motivos também para estar caindo, mas eu comprei a Biosseguridade pensando que um dia eu poderia estar trocando ela numa janela de oportunidade com outras empresas aí. E fazendo uma analogia similar, nós temos o Bradesco, que é um case que eu não vendi ainda, mas que eu assumo que um dia eu possa vender no futuro. É um case que eu jamais compraria o Bradesco se eu não tivesse confiando que o trabalho está sendo bem feito. Então, o trabalho do Bradesco estava vindo bem feito, a seguradora estava ótima, eu comecei a comprar ele aqui, né? Vocês devem ter acompanhado. Só que veio Americanas, ele até estava subindo novamente, veio Americanas, ele despencou. E aí a gente vai comprando devagarzinho, eu não acelerei muito as compras por conta de outras oportunidades, não por conta do problema dele. Eu tô gostando muito bem de como ele tá atuando e isso, ele assumiu o erro, tá arrumando. Então eu sei que isso aqui vai gerar um belo de um lucro. Mas em algum momento, quando ele começar a subir, eu vou ser obrigado a compará-lo, que eu sempre faço isso com esse tipo de ação, compará-lo com o seu par, a Itaúsa, no caso aqui é Itaú, né? Mas aí como eu compro Itaúsa, é o que eu estaria comprando. Então eu vou compará-lo com o Itaú em algum momento e vou falar: será que nesses patamares de preços vale a pena eu continuar com o Bradesco ou será que vale a pena eu entrar no Itaú, que é basicamente aqui o melhor banco privado que nós temos na bolsa, se não o melhor, se é até talvez o melhor que o Banco do Brasil, porque não tem nenhum risco aí político. É um banco que tem crescimento, é um banco que tem aqui no futuro bons dividendos e eu posso me expor a ele via Itaúsa, que eu também gosto da Hold como um todo, as outras empresas têm dentro. Então, eu não estou comprando o Bradesco pensando em vender em tal valor, mas sim, em algum momento, fazer esse tipo de comparação. Ela ainda não é aquela ação que eu falo, essa é para aposentadoria, e aí só se acontecer alguma coisa muito séria que eu vou mudar de ideia. Não, ela já entra no sentido de tá de graça, pô, vou aproveitar, mas em algum momento eu vou compará-lo com o seu par. É isso aqui, é minha estratégia com. Então, se você comprou a Transmissão Paulista, talvez apenas com a estratégia de quando ela subir eu vou compará-la com a Taesa ou com a Alupar, aí você tem que refletir aí se essa alta para você foi o suficiente. Eu acho que nem pela alta foi, né? Eu acho que foi pouca alta. Mas enfim, vai muito da estratégia. Para mim, você dificilmente vai ver, é praticamente impossível você ver eu vendendo Transmissão Paulista, né? E nessa mesma linha de raciocínio, nós temos a SB3. É uma posição muito antiga na minha carteira. Eu vendi quase tudo ali antes da crise hídrica. Você já sabe, eu já contei outras vezes, não vou repetir. Fui comprando nos fundos agora, já estou no lucro, ela está R$ 12, né? Então tá um preço que talvez eu não compre, vou ficar aqui olhando, mas não vou vender. Tá mais. Se eu me obrigassem a falar assim, você vai comprar ou vai vender? Eu compraria, né? Não vou estar comprando, mas assim, se fossem essas duas opções, estou mais entre compra do que venda. Então,
A R$ 12 eu não vou vender, mas se ela subisse amanhã ou nos próximos meses aí para R$ 16, eu seria obrigado a compará-la com a Engie, seria a minha comparação inicial, padrãozão, Engie. Porque a Engie é uma geradora de energia, porque a Engie, embora seja uma ação muito mais nova na minha carteira, é uma ação que realmente eu vou ter aqui para aposentadoria, então ela é intocável, aqui entrou no status de intocável, então, em algum momento eu vou fazer essa comparação, é inevitável. Não quer dizer que eu comprei a SB3 pensando em vender. Se ela demorar 10 anos para chegar aos 16 e a um múltiplo comparável com a Engie, eu vou ficar 10 anos com ela tranquilo. Então é diferente de eu comprar uma empresa como, por exemplo, Magazine Luiza, caiu demais, vou comprar. É diferente, porque a Magazine Luiza eu ia ficar desesperado pensando ali, sobe Magazine Luiza, sobe que eu quero te vender. É diferente, eu não tenho pressa de vender a SB3. Mas em algum momento, ela está ali no alvo para ser comparada com a Engie. Tudo isso para eu falar que a Transmissão Paulista está nas intocáveis da minha carteira, que a não ser que aconteça uma catástrofe que mude aí o fundamento dela, ela está naquela lista de empresas que não vendem. E, obviamente, essas empresas elas têm um peso maior na minha carteira, né? E, inclusive, mesmo ações de crescimento podem ter esse status de intocáveis na minha carteira, como a Cosan muito provavelmente está no status de intocável. A Vale é quase intocável, mas em algum momento eu possa, numa alta, realizar um pouquinho para entrar exatamente na Cosan, que agora tem exposição à Vale, fica até mais legal de eu fazer esse tipo de movimento. Já saio e já entro na Cosan ali se der uma janela interessante. Mas, enfim, é uma série de estratégias que a gente pode ter na nossa carteira e, óbvio, o mais fácil é você seguir aquela metodologia de comprar, 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 nunca vender, dá certo. Mas por que não fazer esse tipo de coisa? Eu acho que é interessante também. Eu espero ter feito um vídeo diferente, um vídeo de reflexivo. Eu tenho trazido bastante vídeos assim, né? Que não existe uma verdade absoluta. As pessoas vêm e falam que essa é a única verdade, somente isso, mas na verdade é a estratégia de cada um aí que vai ditar o rumo, né, que você vai levar. Um abraço, até o próximo. Valeu!